Aleluia. Aplauda Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Que alegria estar aqui, né? É sempre uma alegria muito grande. Eu não pude estar aqui domingo passado. O nosso menino mais velho, Daniel, não estava bem e comeu algo que lhe fez mal, né? E tivemos que ficar muito atento a ele. Mas eu soube que o culto foi tremendo, amém? Soube que Deus realmente se move entre nós. E é sempre muito bom, né? Mas é muito estranho ficar em casa aos domingos, né? É muito esquisito não vir à igreja, né? Porque literalmente a nossa vida já faz parte desse movimento, não é? E sempre que a gente perde um culto, a gente literalmente se sente assim, um vazio, né? Um vazio dentro da gente. E é tão bom estar aqui, não é? É tão bom estar com os irmãos, é tão bom estar com o corpo de Cristo reunido para edificação, para crescimento, para que possamos mergulhar juntos, né, em oração, adoração na casa do Senhor. Isso é muito tremendo, né? Eu sei que os irmãos oram em casa, eu sei que os irmãos louvam, adoram em casa também, mas nunca será igual de quando nos reunimos. Nunca será. Porque Deus ama a igreja. Amém? Deus ama a igreja, o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. E nós compomos o corpo de Cristo juntamente com outros tantos irmãos de outros ministérios espalhados por Angola, pelo Brasil, pelo planeta Terra. Então, todas as vezes, nesse exato momento, inclusive, há outros ajuntamentos de crentes, de filhos de Deus, membros desse corpo que se reúnem para adorar ao Senhor. Então, que Deus também abençoe outros ministérios que compõem o corpo, amém? Que a unção do Espírito Santo esteja descendo sobre as igrejas para falar ao povo de Cristo. Todos aqueles que se reúnem no nome de Jesus. Todos aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos os ministérios que têm uma aliança com Jesus e têm Cristo como centro da atenção, centro da pregação, centro de tudo que é feito. Jesus é e deve ser o centro de tudo. Amém? Toda teologia deve se voltar para Jesus. Amém, amados? Jesus é o motivo pelo qual você vestiu essa roupa bonita para vir aqui no culto, colocou seu melhor perfume. Eu espero que tenha colocado um bom perfume para vir à igreja, amém? Tomou um banho, espero que o irmão tenha tomado um banho. Jesus é o centro, Ele é o motivo pelo qual você está aqui hoje. Porque estamos reunidos aqui hoje, amém? Esse corpo de Cristo, e vamos falar sobre isso ao longo desse ano, né? Eu creio que Deus vai dar muita revelação. Amém? Porque sempre que nós temos um direcionamento para o ano, Deus começa a descortinar as escrituras em linha com aquele direcionamento anual. E não é por acaso, porque Deus nos chamou, porque Deus falou que a igreja diante do trono estaria num tempo de comunhão como nunca antes. Porque nós precisamos investir na comunhão, na unidade da igreja. Precisamos estar unidos mais do que nunca. É uma direção da parte de Deus para esse tempo. E nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo está falando? O que é que o Espírito Santo está querendo comunicar à igreja de Jesus nesses últimos anos e mais precisamente em 2025 aqui para a nossa igreja? O que é que o Espírito Santo está querendo nos comunicar? Por que é importante falar sobre comunhão? Por que é importante falar sobre a unidade da igreja? Porque Jesus, ao vir à terra, cumprir seu plano perfeito, ele se constitui cabeça da igreja. Mas essa cabeça precisa de um corpo. E este corpo somos eu e você. Mas é bem verdade que o corpo de Cristo na terra muitas vezes sofre inúmeras dificuldades, como
o sincronismo perfeito de um corpo, onde eu posso andar, onde minha cabeça dá um comando para que eu ande e eu simplesmente ando. Minha cabeça dá um comando para que eu tome água e eu simplesmente consigo, com sincronismo, beber a água normalmente. Este sincronismo da igreja de Cristo, que ouve o cabeça, que é Ele mesmo, a comandar para onde nós vamos, qual a direção vamos tomar, esse sincronismo é que nós precisamos buscar e investir na nossa vida. Amém? A unidade da igreja passa por um processo muito, muito, muito complexo, porque ela envolve a particularidade de cada elemento, de cada pessoa dentro da sua individualidade, porque Deus nos fez diferentes, e essas diferenças, para que elas andem juntas como se fosse pequenas catracas de um relógio suíço, que às vezes tem centenas, milhares de catracas, que basta uma entrar fora de eixo que o resto é afetado. E eu fico olhando Deus a olhar para a noiva, para a igreja dele, e ficar imaginando como que é ela perfeita, como que é ela andando em sincronismo, e o desafio que nós, seres humanos limitados, falhos, pecadores, distantes de Deus, distantes da glória de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão distantes do Senhor, sem exceção. Eu fico imaginando essas pessoas cheias de deformações, cheias de complexos, cheias de problemas, cheias de particularidades dentro do seu mundo individual, cada um deles buscando a Deus em como encaixar-se perfeito dentro de um propósito de Deus, para que este corpo que é a noiva, que é o corpo de Cristo, consiga andar na terra de forma triunfante. E aí nós temos um desafio imenso, né? Porque aí nós precisamos falar individualmente das pessoas. Aí nós precisamos olhar para dentro de si, para dentro de nós mesmos e vermos o quanto precisamos amadurecer. Porque toda vez que um irmão sai chateado da igreja, por algum motivo, sei lá o quê, nós percebemos que aquela deformação, aquela pequena catracazinha do relógio simplesmente resolveu não girar mais. E tem aqueles que resolveram sair do relógio. E tem aqueles que resolveram girar para trás, que ele tinha que girar para frente. Mas ele disse que não quer girar para frente, ele quer girar para trás, porque ele é rebelde. Agora você imagina como que isso vai funcionar. E eu olho e digo, Deus, que desafio é para a igreja de Cristo viver a unidade. Uau, que desafio, meu Deus. Senhor, como vamos fazer isso? Como vamos viver em comunhão? Engana-se quem pensa que comunhão é a mesma coisa que convívio. Há pessoas que estão achando que unidade é porque a gente marcou um churrasco, está todo mundo comendo e está feliz. Há pessoas que acham que viver em unidade é porque estão juntos, jogando um futebol, um basquete, e não tem nada a ver. Convívios são extremamente saudáveis, a maioria deles, né? Espera-se que seja, principalmente dentro da igreja. Mas unidade, amados, nós estamos falando de uma coisa muito mais poderosa do que apenas estarmos juntos. Eu posso não estar junto. Há pessoas que eu tenho unidade no meu coração, no Espírito Santo, que eu não vejo há 4 anos. Mas nós estamos unidos. Mas nós estamos distantes um do outro. Mas quando nós nos vemos, parece que simplesmente há um senso coletivo, há um desejo, há uma vontade de viver um propósito. E aí já se falou muito sobre isso aqui esse ano, já ouvi outros pastores falando. A unidade tem muito a ver ao propósito, ela conecta com o propósito. Se não temos um propósito para viver, vai ser extremamente difícil se unir. Vai ser extremamente difícil nós vivermos unidade no meio da igreja. Porque a gente vai sempre ficar caindo nas mesmas bobagens, nas mesmas imaturidades, nas mesmas picuinhas, nas mesmas coisas que nos fazem separar uns dos outros, no espírito da inveja, da fofoca, do disse-me-disse. Nós sempre vamos cair nisso por falta de propósito. O propósito, ele une a igreja.
Ele une os corações. O propósito faz com que eu entenda que eu não sou igual a Marx, e está tudo bem. Mas o propósito nos une. E o propósito, inclusive, faz nos respeitar uns aos outros, inclusive as nossas diferenças. De saber que a tua opinião, apesar de eu não concordar, eu respeito a tua opinião. E eu posso andar contigo mesmo não concordando com a tua opinião. Eu posso andar contigo. Porque aquilo que nos une não é a opinião minha nem a sua. Aquilo que nos une é um propósito. Aí a unidade vem nos nossos corações. E eu quero falar mais sobre isso hoje. E quando eu penso em unidade, me vem a metáfora escrita em Eclesiastes capítulo 2. Não botaram aí? Eclesiastes capítulo 2. Aliás, Eclesiastes capítulo 4. Vamos para o capítulo 4, versículo 9. A Bíblia diz: melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se erguer. Também, se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos, mas como um só poderá manter-se aquecido. Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. E aí ele fecha com a parte B desse versículo que diz: um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Um cordão com 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Eu não consigo ver, aliás, isso para mim me dá uma visão muito clara do que é unidade. É o cordão entrelaçado por 3 vezes. Para romper é extremamente difícil. Quando nos unimos no propósito de Deus, quando a unidade cai no nosso coração, por causa de Cristo, Ele é o elo, Ele é o centro. Entenda, amados, Ele é quem nos faz juntar-se todos os domingos aqui. É Ele quem nos atrai. Tem que ser Jesus, não tem que ser as luzes, as paredes pretas de uma igreja, o banco confortável, não é isso. Nós poderíamos hoje nos mudar para outro prédio e lá ter cadeiras de plásticos. Os irmãos iam deixar de vir para a igreja por causa das cadeiras de plástico? Poderíamos ir para um outro lugar e não termos um conforto. Porque não é as cadeiras, não é o conforto de um templo que nos une, não é uma boa banda. Inclusive, parabéns à banda, né? Parabéns a esse lindo ministério de louvor. Mas não é a música bonita, bem tocada. Não é a pregação eloquente do pastor. Não é isso que nos une. Quem nos une é Jesus. E nada mais, nada além disso. Tudo que passar disso é fogo de palha. Quando eu tenho essa consciência no meu coração, se o irmão do violão desafinar, está tudo bem. Se eu chegar na igreja, o ar-condicionado por algum motivo estiver sem funcionar, está quebrado, está tudo bem. Estou sentado na igreja suando, vou para casa sem reclamar, sem murmurar. Porque Jesus, Ele é aquele que nos une, não é a estrutura. Amém, amados? Então perceba que quando temos essa consciência no nosso coração, nós nos tornamos como um laço de 3 dobras que ninguém rompe, que nada rompe. Nos tornamos fortes. Sabe o que é que enfraquece a unidade da igreja? Muitas coisas enfraquecem a unidade da igreja. Uma das piores coisas que enfraquece a unidade da igreja é a boca dos irmãos, é a língua. Por isso que Tiago, no livro de Tiago, quem tem problema com a boca, levanta a mão, não, brincando. Quem tem problema com a língua, você precisa mergulhar no livro de Tiago. Porque Tiago vai mostrar várias coisas que acontecem por causa da sua bendita língua. A língua, ela pode erguer um edifício, como ela pode destruí-lo imediatamente.
Então aquilo que você fala, aquilo que você comenta nos corredores da igreja, quando está lá fora, aquilo que você comenta quando sai da igreja, você está construindo ou destruindo algo? E se tem uma coisa que mina a unidade da igreja, é a boca dos irmãos. É o disse-me-disse, é a fofoca, é falar mal. Fala mal de tudo, fala mal, não gosta de nada. Não tem como falar de unidade da igreja sem adentrar profundamente na alma humana. Porque esta alma humana ferida, dilacerada, desde o ventre da mãe, com as suas rejeições, com seus traumas e etc. Chegamos para a igreja, fazemos uma aliança com Jesus. Mas isto não é garantia de que sua alma está restaurada. Então trazemos para dentro da igreja, que deveria ser esse corpo unido, bonito, em sincronismo. Trazemos para dentro da igreja a amargura. Trazemos para dentro dos cultos, dentro das reuniões, nos ciclos de amizade que você tem. A insegurança. Sabe? A rejeição, que as pessoas vão olhar como para mim. Ou então as pessoas não me valorizam dentro desse grupo da igreja. Eu faço parte do grupo X da igreja, mas eu não me sinto valorizado lá dentro. E você começa a mergulhar naquele complexo de inferioridade. Mas você é alguém aliançado com Cristo. Você entregou sua vida a Jesus. Você sabe, mas você traz aquilo. E aí você começa a ter reações dentro do trabalho, dentro daquilo que você faz. Você começa a ter reações de alguém que simplesmente não agrada a Deus, de um filho que não agrada ao Senhor. E isso começa a nos minar, começa a roubar, drenar a força da igreja, drenar a força do crescimento da igreja. Nós poderíamos estar muito maiores, poderíamos ser muito, muito mais numerosos, se fôssemos mais curados nas nossas emoções, na nossa alma, se nós olhássemos para nós mesmos e víssemos, o problema não é o irmão, o problema não é a igreja, o problema não é o líder da célula, o problema não é o líder do ministério de intercessão, o problema sou eu. Eu preciso melhorar, eu preciso olhar para mim e ver aquilo que precisa ser mudado dentro de mim. Quando eu começo a olhar para mim e parar de acusar os irmãos, é aí onde esse corpo começa assim a ter uma dinâmica, começa a se mostrar eficiente. Aquilo que nós fazemos em equipe, em unidade, começa a ter resultado. O trabalho que vai ser feito em unidade começa a ter resultado. A equipe de evangelismo que vai se levantar para evangelizar porque se sente incomodado. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Nós precisamos anunciar o evangelho do reino de Deus. Nós precisamos anunciar que Jesus está voltando, que estamos vivendo os últimos dias. E aí você começa a ver que isso une o coração da outra pessoa que quer a mesma coisa, ou seja, um propósito maior. Um propósito maior. Quando eu evangelizava aos meus 16 anos de idade, eu não sabia nem falar. Mas até mesmo as minhas limitações e conhecimento que eu não tinha da palavra não foram motivos de me paralisar. Porque eu dizia, o propósito de falar de Jesus é muito maior, inclusive das minhas habilidades que eu ainda não tenho. Mas eu vou. Eis-me aqui. Põe meu nome no lixo. Eu estou lá. Eu vou. E eu fui para umas cruzadas. Vocês não têm noção. Foram as minhas maiores experiências com o evangelismo que eu tive na minha vida. Eu entrei num ônibus para fazer parte de umas cruzadas. E eu entrei no ônibus daqueles que iriam evangelizar o dia inteiro. Aquelas cruzadas no Brasil onde você evangeliza o dia inteiro e à noite tem um grande culto na praça, onde as pessoas que foram evangelizadas são conduzidas até aquela praça e ali é pregado o evangelho e o povo é salvo. E nós passávamos o dia todo, viajei por 4 horas no ônibus até chegar à comunidade. E vocês não têm noção como o meu coração queimava. Amados, eu não sabia falar. Eu não tinha nada, nem formação teológica. Eu não sabia nada, eu só amava Jesus. E eu só sabia que eu tinha uma coisa para fazer que era muito importante. Era cumprir a grande comissão e de fazer discípulos de todas as nações. Pregai o evangelho. Eu só tinha no meu coração esse propósito de ver vidas salvas. Como é que vai ser? Eu não sei. Deus, tenha misericórdia, eu não sei nem falar. E muitas vezes eu entrava em uma casa com uma Bíblia, um panfleto.
E naquela hora eu não sabia nem o que dizer, eu só sabia dizer assim: olha, eu vim aqui enviado de Deus para dar uma palavra para vocês. Eu quero somente dizer o que Deus fez na minha vida, porque se Deus fez na minha vida algo poderoso, eu vou testemunhar aqui e sua vida vai ser afetada, você vai ser abençoado. E eu começava a falar o que Deus havia feito na minha vida, porque eu não sabia pregar. Mas, amados, eu nunca senti tanta unção e presença de Deus enquanto eu testemunhava o Evangelho, as verdades que me alcançaram lá no lamaçal, que me tiraram do lugar escuro. E aquele propósito tomava de conta de um amigo meu, outro amigo meu, que estávamos juntos naquela missão. O ônibus não tinha ar-condicionado, a cruzada não oferecia comida. Nós não tínhamos dinheiro, Jacques, para pagar nem comer um meio frango, metade de um frango na rua. Saímos de 5 horas da manhã, ficávamos o dia todo evangelizando no sol quente do interior do sertão da Paraíba. Vocês não sabem o que é isso, vocês nunca vão saber. Nós estamos falando de 50 graus assim na sombra. E ficávamos o dia todo sem comer. E quando entrávamos nas casas para evangelizar, o pessoal nos oferecia um copo com água. E eu me lembro disso, que a equipe que estava comigo, os irmãos tudo novinho, recém-convertido, assim como eu, 1, 2 anos de fé, na fé cristã, nós éramos possuídos por um desejo de cumprir o propósito, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não me recordo nem de ter fome naquele dia. Sabe aquela preocupação se vão me dar comida ou não? Os irmãos da igreja, quando são chamados, você tem que dar comida, porque se você não der comida, fica chateado com a igreja. Qualquer atividade que nós vamos fazer, não, pastor, quer saber o que a gente vai comer. E eu fico olhando outra geração. Não é a geração mais que a minha geração era louca por Jesus. E eu tenho clamado a Deus: Deus, levanta os loucos assim como o Senhor me levantou lá em 1999. Hoje é muita modinha, sabe? É muita gente cheia de besteira, cheia de frescura. Me desculpem a sinceridade. Mas o evangelho parece que ficou muito soft, né? Muito assim, encaixa na vida da pessoa se der. Se não der, se for tirar qualquer coisa dela, se for tirar o pequeno almoço dela, eu já não vou. Achava que a igreja tinha que oferecer um pequeno almoço. Eu lavava chão, irmãos. E eu me recordo disso. Lavava chão dos encontros. Quantos banheiros lavei nos encontros. Ninguém nem me convidava para ir ajudar, eu mesmo que me oferecia. E no oferecer eu sabia que eu ia passar 3 dias de jejum, Marquinho. 3 dias de jejum. Imagina 3 dias de jejum lavando banheiro. Para um encontro com 400 pessoas. 3 dias de jejum. Era só água. Vamos. Uma alegria. Você não tem noção. Você não tem noção a alegria, o transbordo. Eu nem dormi de tão ansioso que eu ficava para amanhecer o dia e começar as ministrações e ver Deus usando os pastores, Deus usando os líderes, aquele povo sendo liberto, ministração, imposição de mãos, o demônio se manifestava, expulsa os demônios. Teve um encontro que a gente expulsou o demônio de 8 da manhã às 17. Era demônio assim, de toda a qualidade que você imaginar. Uma luta. Naquele dia eu tenho certeza que eu emagreci 10 quilos. Uma alegria indizível em servir a Deus, um propósito maior que nos unia. E eu quero falar disso. A unidade da igreja passa por termos a clareza no nosso coração de um propósito. Eu estou na casa do Senhor servindo. Não interessa se tenho ou não tenho o que comer, se tem um táxi ou não tem um táxi. Meu coração queima de amor por Jesus. Amém, amados? Eu vou fazer tudo como para o Senhor. Esta visão do propósito de Deus, esta visão de fazer a vontade de Deus, de cumprir o chamado que Deus te chamou para fazer. Quando você tem isso revelado dentro de você, nada, ninguém te segura. Você se junta com outro irmão que tem essa mesma dimensão, que vive nessa mesma dimensão. Nós nos tornamos como um cordão de 3 dobras. Fortes, mas muito fortes.
E é isso que Deus tem despertado nos nossos corações. Quer falar de unidade? Quero falar sobre a unidade da igreja. Existe um paralelo muito grande da unidade da igreja com a unidade familiar. É quase que impossível viver essa experiência de unidade. E pronto, eu vivi as duas, né? Eu vivi em uma casa onde não existia unidade familiar. E mesmo assim, a minha experiência com Deus não dava para ter unidade dentro da casa, porque eu vivi uma realidade totalmente diferente. Mas depois que eu construí minha família, eu pude estabelecer os pilares da unidade dentro da minha casa. E é glorioso, porque desde o Éden, quando Deus criou Adão e Eva, né? Deus disse a eles que eles iriam sair da casa dos seus pais, que se juntariam e se tornariam uma só carne. Uma só carne. Perceba o nível de unidade que há entre marido e mulher. Você é um com ela. Inclusive, quando Deus olha para a família, Deus vê o casal como um. É o casal. É o casal. Eles se uniram em uma só carne. Mas há muitas uniões que são somente no nível da carne. E nas demais áreas da vida não existe nenhum tipo de unidade. E é muito difícil não ter unidade em casa, porque você também não consegue desenvolver essa unidade plena na igreja. Mas depois que você casa, você constitui sua família, Deus te dá força para começar a desenvolver uma unidade dentro do teu lar. E unidade é saber que, por exemplo, quando você tem filhos, que você casaram-se duas pessoas totalmente diferentes, com costumes diferentes, com hábitos diferentes, de famílias e culturas totalmente diferentes. Junta esses dois, é igual a explosão de um átomo. Bum! No primeiro ano de casamento meu e de Eveline foi muito desafiador, porque eu sempre digo isso, né? Porque é a verdade, irmão. Foi muito difícil. Ela veio de uma família com inúmeros comportamentos, costumes, eu de outra totalmente diferente. Até nós conseguirmos ajustar tudo. Tivemos momentos que queríamos desistir. Isso não vai dar certo. É quase que impossível esse casamento dar certo. Porque nós somos tão diferentes. E eu fico olhando para a igreja de Jesus, né? É quase que impossível a igreja dar certo. Hã? É porque afinal nós somos tão diferentes como igreja. Como corpo de Cristo, nós somos diferentes. Mas é engraçado que Deus olha e diz, aponta para a família, aponta para a noiva e diz, é você mesmo. É assim, com as vossas diferenças, que nós vamos cumprir o propósito de Deus na terra como o corpo de Cristo. E é assim que as diferenças... E sabe o que é mais engraçado? Do jeito que o marido é uma lixa para a esposa e a esposa é uma lixa para o marido. Não sei se vocês já perceberam. Depois que vocês casaram, quem aqui já tem 5 anos de casado? Levanta a mão. Quem tem 10? Oh, glória. Quem tem 15? Os anos mais, né? Quem tem 30? Baixo, né? 25, pronto. Com a passagem dos anos, essa lixa vai ficando cada vez mais fina, né? Porque quando você compra... Já compraram uma lixa no mercado, ela vem bem grossa, né? Ela vem grossa, porque a primeira passagem é aquela que mais dói. Porque arranca pedaço mesmo. Mas depois que passa no primeiro ano aquela lixa, você usa a mesma lixa, Fernando, e vai passando, e vai passando. E os anos vão passando, depois você olha para aquela lixa já está bem fininha. Sabe por quê? Porque ela não precisa mais estar tão áspera. Porque as deformidades que nos dividiam e faziam com que a gente ficasse fracos, essas deformidades, as maiores já foram retiradas. E a lixa começa a ficar fina. Os irmãos que têm 50 anos de casado aqui, a lixa deles é bem fininha. Porque a gente serve de lixa um para o outro. Do mesmo jeito dentro da igreja. Nós precisamos entender que o nosso irmão é uma lixa. Ele é uma lixa. Toda vez que você está com aquele irmão testa a sua paciência, né? E que você vai quase que perdendo a paciência com ele. E Deus já dizendo, tenha paciência com o seu irmão. Ele é assim mesmo. Fique tranquilo. Ou seja, aquele irmão está te passando a lixa para que você seja alguém mais paciente. Para que você seja melhor.
Aquele irmão está na reunião, quer sempre chamar a atenção de todo mundo. E você é extremamente impaciente com a pessoa que quer chamar a atenção para si. Deus vai trabalhar com ele e com você. Sabe por quê? Porque a lixa ela é dupla, ela tem dupla face. Ela quando passa rasgando você, ela passa do outro lado rasgando o outro. Então ela sai limpando dos dois lados. E essa dinâmica é que nós precisamos entender. Não, aquele irmão não é assim. Eu não preciso falar mal dele, porque ele é daquele jeito. Eu preciso entender que Deus colocou ele próximo a mim, neste ministério, neste grupo, nesta equipe de trabalho, para que ele fosse uma lixa para a minha vida, para que eu me torne uma pessoa melhor. Amém, queridos? Com isto, eu consigo colocar a engrenagem para funcionar. Com esta percepção, com este entendimento, eu não vou simplesmente fugir da missão. Eu não vou fugir daquilo que Deus me colocou. Eu não vou sair da igreja. Há pessoas que saem da igreja por coisas tão banais, com coisas tão bobas, que você olha assim e diz, uau, esse irmão não suporta nada. Sabe aqueles irmãos que não tem pavio deles é bem curtinho? Com tudo ele explode na vida. E o Senhor está nos chamando para olhar para nós e dizer assim, meu filho, eu quero te ampliar seu pavio. Porque na verdade a nossa oração era, Senhor, tira de perto de mim todas essas pessoas que me incomodam. Seria bom, né? Tira as almas cebosas tudo de perto de mim. Eu não quero esse povo chato perto de mim. Tira todo mundo de perto de mim. Sai, eu quero viver só com as pessoas boas. Aí você está no mundo, no país das maravilhas, né? Seria o mundo perfeito. Você é rodeado de pessoas perfeitas, rodeado de pessoas maravilhosas, irmãs lindas, bonitas, educadas. Os irmãos tudo cheiroso, aí Deus põe um catingoso perto de você. Aquele que não tem desodorizante que resolva o problema dele. E Deus colocou ele ali para você aprender a amar, porque afinal de contas o problema não é dele, é também, né? Mas o problema é seu, que você não consegue amar. Você só ama aqueles que te favorecem. Você só quer amar aqueles que de alguma forma te põem em uma zona de conforto, te deixa relaxado. Só quer se aproximar dos irmãos que têm carro, para poder ter bulé à vontade na vida. Você não quer se aproximar daquele irmão necessitado, que anda a pé, que chega na igreja com tanta dificuldade. Perceba que Deus quer colocar uma sonda no nosso coração. Porque não há hipótese alguma de desenvolvermos uma unidade, como estamos proclamando esse ano, um ano de comunhão. Mas quando junta o povo para ter comunhão, é aí que os problemas surgem. É aí onde começa a aparecer coisas. E quando eu pensei, né? Quando eu vi o pastor Gustavo Bessa falando sobre o ano da comunhão, eu disse, esse ano vai aquecer. Esse ano aquece a chapa da chaleira, vai aquecer. Por quê? Porque agora vamos estar mais juntos. E só em estar mais juntos... Tava tudo bem quando eu vi o irmão só no domingo da igreja, né? Irmão, tudo na paz. Agora não, vamos conviver. Vamos conviver. Tem gente que disse, isso não vai dar certo. Esse ano, convive assim com esse povo. Assim, com essas irmãs bem chata. Isso não vai dar certo. Teve irmãos que disseram isso, pensaram isso na cabeça, né? Aqueles irmãos que são bem reservados. Há pessoas que são bem isoladas assim, né? Que nunca recebeu uma visita em casa. Não. Até para receber uma visita, assim, uma cerimônia, ele tem que planejar aqueles 6 meses. Como vai ser o protocolo. Há irmãos que são extremamente reservados. Aí o Senhor diz, é o ano da comunhão, meu irmão. Chega, o ano da comunhão, eu vou abrir minha casa. Receber povo em casa, vou na casa dos outros também. Há pessoas que não sabem viver em comunhão. Porque é tipo bicho do mato, assim. Sabe aqueles gatos selvagens que quando vê quer atacar? Há pessoas que são assim. Mas Deus não te fez para ser um soldado isolado na guerra. Deus nos fez para ser um exército. Amém? Ladeado uns aos outros. Marchando em sincronismo. Quase que eu ia trazer um vídeo do exército chinês. O sincronismo de 10 mil homens. Se um errar, fica na esquadra, dormindo sem comer, no isolado por 3 dias.
uma precisão. Agora, para chegar àquela precisão, amados, quanto tempo foi? Quanto desgaste foi? Quanto ensaio foi? Quanto problema que tiveram que resolver junto? Chegou a hora da gente comer sal. A gente diz assim, né? Um casamento precisa comer 1 quilo de sal para a gente dizer se vai dar certo ou não. Agora chegou a hora da igreja comer sal junto. Vamos, irmãos. Vamos comer sal junto. Porque quando eu chego na sua casa, é ali, no lugar mais íntimo, que é o seu lar. É lá onde você revela literalmente quem você é. Há irmãos que dizem, eu não posso chamar o pastor na minha casa nunca. Porque há coisas na minha casa que o pastor não pode ver. Porque se ver vai me chamar a atenção. Há coisas que o Senhor vai começar a nos ministrar. E eu não vou mudar porque vou receber ninguém. Eu vou ser uma pessoa melhor porque Cristo me chama para ser uma pessoa melhor todos os dias. Eu vou ser um marido melhor, um administrador da minha casa melhor. Eu vou ser um pai de família melhor. Há pessoas que nós não convivemos, está aqui na igreja tanto tempo. E quando você chega na casa dele, a forma como ele lida com os filhos, você se espanta. Afinal é assim, chapada para todo lado, palavrões, boca suja, palavras de ofensa que você olha, irmão, em nome de Jesus, você tem mesmo uma aliança com Cristo? Porque sua boca é tão assim? Por falar em boca, eu vou abrir um parênteses. Quando eu me converti em 21 de outubro de 1999, sem ninguém me dizer nada, sem nunca ter pisado numa igreja, sem Bíblia na mão, porque nem Bíblia eu tinha. Quando eu amanheci o dia, me senti muito mal quando eu falei um palavrão. Me senti muito mal. Ninguém, presta atenção, ninguém me disse, Bruno, você não deve falar palavrões. Eu me senti mal, sabe por quê? Porque a presença de Deus foi tão forte na minha vida, mas foi tão forte que palavras de ofensa para mim naquele dia acabou. De 10 palavras que eu falava, 8 eram palavras de palavrão. E eu estou sem exagero nenhum aos irmãos. Eu tinha uma boca podre. Mas a primeira coisa que Deus me lavou foi isso. Sem ninguém dizer absolutamente nada, sem ninguém me pedir nada. A presença do Espírito Santo dentro de mim me comovia ao ponto de que quando eu falava de novo, me esquecia e falava. O Senhor dizia, Bruno, sabes que eu me entristeço quando você fala assim? Sabes que eu me entristeço quando sua boca fala palavrão? Eu fico triste. E essa tristeza possuía o meu coração e eu não conseguia mais. E vai fazer 25 anos que eu não digo um palavrão. Pode chamar o inferno de testemunha, o céu, todo mundo. Porque essa é a verdade que eu vivo. Eu não estou falando para vocês de uma utopia, de uma coisa que... Não, eu vivo isso. Um dos benefícios de nos unirmos é que vamos construir algo permanente para Deus. Estamos construindo algo permanente para Deus. Sabe, uma das coisas que mais nos ajuda a evangelizar os nossos familiares é quando nós como igreja nos unimos. Sabe por quê? Porque há muita desunião na igreja. As igrejas evangélicas foram taxadas naturalmente como igrejas desunidas. Ministério A, Ministério B, Ministério C, D, E, F, todo tipo de ministério. E há muita gente da igreja católica que olha para nós e diz, vocês são todos divididos. Nós somos uma igreja só, vocês são todos divididos. Mas Deus está nos chamando para ser um, amém? Queremos que o Senhor nos levante e nos desperte para sermos um em Cristo. E esse ser um em Cristo vai servir de testemunho para os nossos familiares. As pessoas da sua casa vão olhar para a igreja, para você, e vão saber
que esta igreja é uma igreja aliançada com Cristo e vão reconhecer o amor de Deus através da igreja, da unidade da igreja. Da unidade da igreja. Quantos casos aqui na igreja, muitas vezes, um óbito, alguém morreu, um familiar de algum irmão, que nós como igreja fomos para dar assistência, para nos aproximarmos, para estar ali dando suporte, sendo inclusive na hora da dor daquele irmão. E sabes o que acontece com essa atitude? Essa atitude reflete o amor de Deus para os familiares daqueles que estão enlutados. E muitos daqueles olham para aquilo e dizem: ali aquela igreja tem pessoas sérias, aquela igreja o povo é unido, aquela igreja está todo mundo feliz, quando é na hora da dor também nós estamos juntos. Nós não abandonamos as pessoas na hora da dificuldade, mas nós estamos ali para orar, para interceder. Às vezes no óbito não tem muito o que fazer, não é? Vai fazer o quê? É estar ali com o irmão, é ser um ombro. Meu irmão quer chorar, chora. Eu estou aqui para te ouvir chorar. Estou aqui para ser um ombro para você. Isso fala de unidade, amém, amados? Quando nos unimos, nós criamos um reforço espiritual para ganhar os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos amigos. A unidade da igreja promove isso. E tem uma coisa muito linda na unidade, que para mim ela é a das mais belas. Está descrita no Salmo 133. Quem conhece o Salmo 133? Os irmãos que lêem a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia? Vamos olhar? 133. Olha o que a unidade da igreja promove. E naturalmente vamos ver o que a unidade, o que a desunião promove também, né? Salmo 133, versículo 1. Eu vou ler aqui na minha versão. Ou se puderem colocar no telão, nós vamos ler juntos. Pronto. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. É um salmo bem pequenininho, mas tão poderoso. Sabe por quê? Porque ele revela o que manifesta a presença de Deus no meio do seu povo. É a união da igreja, é a unidade. Só que a unidade requer tudo aquilo que eu já falei. Mas quando nos unimos neste espírito, aliançados com Cristo, vivendo um propósito, amando o irmão, suportando o irmão, a Bíblia diz que a presença de Deus, a unção, aqui o óleo representa a unção, a presença de Deus. O óleo que descia um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, descia pela sua barba e molhava as suas vestes. Aquilo fala da unção e da presença de Deus. Se tem uma coisa que atrai a presença de Deus para as nossas reuniões, se chama unidade. A unidade atrai a presença. A desunião, a confusão, as fofocas dentro da igreja, muitas vezes faz com que a vasilha do óleo esteja seca. E por mais que você cante, ore, fale, pregue, parece que a gente está batendo numa vasilha vazia. Não há unção, não há presença de Deus, porque não há unidade. Perceba como é sério essa questão da unidade. Quando no nosso coração houver esse desejo de amar ao outro irmão, de suportar o outro, de entender as diferenças, de calar a boca, puxar um zíper antes de abrir a boca para falar do irmão, para falar mal daquele irmão, antes de você abrir a boca, você vai ter que dizer: Deus, eu amo aquela irmã, eu amo ela, eu oro pela vida dela, eu abençoo a vida dela.
mesmo ela sendo assim, e eu não abro a boca para falar mal de A, B, C, D, seja de quem for. Eu zelo, eu cuido pela alma do outro, eu estou sempre atento ao outro. Se um cai, como disse a palavra, eu vou lá e levanto. Muitas vezes os irmãos, tem alguém que cai, tem irmão que pisa, termina de matar. É melhor que esse aí fique no chão. Hã? É sério, eu estou falando sério. Há pessoas que ficam felizes com a desgraça dos outros. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente ame. E se um cair, outro levanta. Sabes, quem serviu o exército sabe o que eu estou falando aqui. No exército ninguém deixa ninguém para trás. Ninguém fica para trás. Na igreja, quanto mais para trás ficar, melhor. Porque esse é um espírito do diabo instalado na estrutura das igrejas, para dividir as igrejas, para fazer com que as igrejas não sejam fortes dentro da sociedade. Um irmão, quando cresce na vida, quando desenvolve, sei lá, ganha um emprego novo, começa a ganhar bem, os outros já ficam com inveja. No lugar de orar, abençoar aquele irmão, já fica com inveja da riqueza do outro, porque o outro prosperou e você não prosperou ainda, e você já começa a ficar com inveja. Isso traz divisão à igreja, isso traz contenda à igreja, isso mina a presença de Deus na igreja. Aí quando nos reunimos, não há óleo descendo na cabeça de Arão, não há óleo descendo na barba de Arão. Falta a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus, falta a unção de Deus nas nossas reuniões, por causa das divisões no nosso meio. Quando eu falo nós, eu estou falando da igreja de Cristo, não é nós aqui só. Estou falando da igreja de Jesus. E a igreja no lugar de ser aquele lugar da glória de Deus, no lugar onde Deus manifesta o seu poder, a operação de sinais, milagres e maravilhas, no lugar da igreja ser esse ambiente, se tornou um clube social. Se tornou um clube onde as pessoas vão apenas para ver uns aos outros, porque afinal de contas, né, trabalhamos muito, semana toda. É bom ver caras diferentes, caras e bocas diferentes, né? E se tornou apenas isso. E as nossas reuniões deixaram de ser reuniões de poder, reuniões onde a unção desce o óleo. Houveram cultos aqui que eu senti cheiro do óleo. O pastor Fernando já passou por essa experiência também. Reuniões nossas aqui, onde eu fiquei procurando, não tinha óleo aqui, não tinha azeite, mas sabe aquele cheiro de azeite? Porque se o nosso coração se unir, e sabe onde é que tem mais cheiro de azeite? Nas reuniões de oração. Olha, tá vendo? Quer ver o óleo descer na barba de Arão? Vem orar no Conecta. Venha, faça só a experiência. Faça uma experiência, sabe por quê? Porque é todo mundo que vem está mesmo desprendido. Nós vamos aqui para batalha. Nós vamos aqui para se jogar no chão, buscar Jesus, Jesus, Jesus. Eu não quero mais nada, só quero Jesus. Até eu vê-lo, eu não me canso, eu quero ver, eu quero tocar na orla do seu manto. Eu não quero mais nada. Jesus, eu não estou preocupado com emprego, nem com dinheiro, o que é que eu vou comer amanhã. Senhor, eu estou aqui para estar na tua presença, horas a fio. Horas. Eu não estou aqui para te buscar porque eu tenho um problema para resolver. Não, eu estou te buscando porque eu preciso de ti mais do que qualquer outra coisa. Quando isso cair no seu coração, aí nós vamos sentir o cheiro do azeite. Sabe por quê, irmãos? Não adianta a gente fazer ceninha de crente, que nós somos espirituais, que levanta a mão na hora que o pastor pede para levantar. Esse fake news tem que acabar no nosso meio. Essa coisa falsa, essa coisa de não ser verdadeiro, sabe? De não ser, sabe, aquela coisa de não ser puro. O meu desejo por Jesus precisa ser puro, autêntico. E quem autentica isso é Ele, não é eu, pastor. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu sei quando eu encontro assim, sabe? As irmãs do coque mesmo, aquela da oração, aqueles povo que gosta de orar. Só tem uma forma de você gostar de orar: se junte com quem gosta. Tá vendo essa pregação aí do coach, do não sei o quê? Quer ser melhor? Se junte com alguém melhor do que você. Pronto, eu quero ser melhor. Sabe em quê?
Eu quero ser melhor na busca por Deus. Eu quero ser melhor na fome por Deus, por Jesus. Eu quero ser melhor, eu quero melhorar. Sabe por quê? Porque eu estou achando que eu estou com fastio espiritual. Eu tô até desconfiando que eu não tenho mais fome. Quando eu procuro a fome dentro de mim por Jesus, eu não encontro. Sabe o que é que eu encontro? Um cansaço. A igreja de novo. A célula de novo. O culto de oração de novo. Esse povo orando assim chato, que ninguém sabe nem o que está orando, que fica lá o xandarabacado. É uma língua que ninguém entende. Uma vez disseram assim: pastor, você ora em língua no púlpito? Eu disse: eu oro em língua em todo canto. Não é só... Meu irmão, é melhor a gente não entrar por aí, para essa teologia. E eu respeito se você não ora. Fique sem orar, calado aí, mudo. Mas eu vou dar rajada de glória aqui, ninguém me segura. Nada contra aqueles que não oram. Nada contra, de verdade, respeito. Respeito muito, amo, admiro. Só que o que tem dentro de mim eu não consigo controlar. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, como diz a palavra, né? Mas o desejo ardente no meu coração por buscar a Deus, eu não consigo ver, sabe? Essa coisa assim da comida fitness, né? Comida fitness. Há pessoas que comem assim. Eu como mesmo assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Há irmão que senta na cadeira, organiza o pratinho, feijão é aqui, arroz é aqui, mas aqui cada um tem aqui. Não mistura arroz. Não, como é que o angolano não mistura feijão com arroz com macarrão? É. Aí eu chego lá na casa de Fernando. Aí ele bota o prato, porque ele é assim, né? O pastor Fernando é assim, bota o prato bem organizadinho dele, né? Ele nunca mistura arroz com feijão. Eu boto farinha, farofa, banana, o que tiver. Tac. A fome por Deus. Aonde está o nosso desejo por Jesus? Meu irmão, se você está enxergando Jesus como uma religião, você vai ter que parar com isso em nome de Jesus. Essa fome insaciável precisa crescer no meu e no seu coração. Não é possível que a gente se reúna e você esteja atento à hora, o tempo todo olhando para o relógio. O tempo todo olhando para o relógio para ver se eu termino ou não. E hoje eu decidi que eu vou acabar esse culto só às 17 horas. Estou brincando, meu irmão. Cheio, os irmãos topavam, né? Então, Fernando, acho que eu tive um amém unânime aqui. Eu já vou acabar. Mas sabe o que é? Eu não sei explicar o que tem dentro de mim. Às vezes eu só sei dizer: irmão, em nome de Jesus, vamos parar de ser imaturo. Vamos nos unir mesmo. Unir por um propósito, sabe? Somos diferentes, sim. Somos de classes sociais diferentes. Uns têm mais, outros têm pouco. E não interessa, meu irmão. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Essa história da prosperidade, escute bem. Não interessa se você tem 20 carros e o irmão anda numa bicicleta. Vai chegar o dia que a traça e o ferrugem vai comer tudo. Acabou. Não vai ficar nada. Nada do que entesouramos nesta terra vai ficar. Diante do trono branco de Jesus Cristo de Nazaré, que todos iremos nos apresentar diante dele, individualmente. Todos. Não pense que Jesus vai olhar e vai dizer: quanto é que você ganhou? Quanto é que tem na sua conta bancária? Quantos empregados você teve na sua empresa? Quantos carros você comprou? Quantas casas? Esqueça isso. Esqueça tudo isso diante do trono branco, diante de Jesus Cristo. Por mais que você queira apresentar aquilo que você fez, sabe o que vai acontecer? Jesus vai olhar e vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Eu me arrepio todo só de falar esse versículo. Sabe por quê? Porque uma das coisas que eu mais tenho medo é de chegar diante de Deus e Deus não me conhecer. De o Senhor olhar para mim e dizer: eu não te conheço, Bruno, eu não te conheço. Tu achas que as tuas obras foram grandes coisas, mas eu não te conheço no íntimo.
Eu não te conheço no secreto da oração, eu não te conheço no lugar das lágrimas, eu não te vi lá. Mas eu te vi entesourando, gastando toda a tua energia, a tua força, toda a tua juventude, eu vi te entesourando nesta terra. Mas quando eu te chamei para o lugar da oração, quando eu te chamei para estar comigo, uma hora tu não conseguiste, porque era muito para ti. É disso que eu tenho medo no meu coração. É de chegar diante dele, sabe? É de não dar tempo, porque não sei quando ele volta. Não sabemos quando Jesus vai voltar. E ele virá como um piscar de olhos. E você vai querer corrigir algo e não vai ter mais tempo para corrigir. Não vai dar mais para corrigir, meu irmão. Quando eu insisto com você, eu não estou querendo ser indelicado. Eu não estou querendo ser chato. Me desculpe em nome de Jesus, até me perdoe. Mas eu estou preocupado se sua alma vai mesmo para o céu. Estou preocupado se você vai ter lugar no céu mesmo. O que eu preciso fazer para me manter em unidade? Eu preguei só 15% do que eu tinha aqui para pregar. Mas eu preciso perseverar. Eu preciso falar a mesma linguagem que os meus líderes. Com isso eu não estou querendo te chamar alienação, de ser um alienado, de tolir teu pensamento, de tolir teu intelecto. Não é isso. Todos aqui somos livres para pensar, para estudar. Todos vocês são. Mas nós precisamos ter um coração só. Um coração que clama, um coração que busca, um coração que deseja agradar a Deus, um coração, sabe? Todas as meus defeitos, eu tenho sim, muitos. E hoje eu estou diante de uma mesa da ceia do Senhor. Como posso chegar diante da ceia do Senhor? De qualquer forma. Eu preciso estar disposto a comer deste pão, a beber deste cálice. Porque quando eu bebo do cálice e como do pão, que representa o corpo e o sangue de Jesus, eu estou me comprometendo com uma coisa muito séria. Há pessoas que estão fazendo isso como se fosse um ritual. Isto não é um ritual. Isto é uma mesa de aliança, onde eu negocio termos, acordos seríssimos com Deus. Nós vamos ceiar hoje. Eu quero pedir os pastores para me ajudar. Já podem distribuir a ceia. Podem ficar sentadinho no seu lugar. Porque essa é um dia, uma manhã não, é um dia de reflexão. Quão sério você é com Jesus. Quão sério e quão comprometido você é com Ele. Com a sua palavra. No final aqui vamos cantar: somos um corpo assim bem ajustado. Será que somos mesmo? Será que a gente é? Será que somos um corpo bem ajustado? Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor? Será que há muito amor em nosso meio, uns para com os outros? Ou há uma tremenda falsidade? Uma tremenda mentira? Será que abraçamos os irmãos com um coração cheio de amor? Ou só porque eu estou pedindo? Aquele abraço de tamanduá. Já viu o abraço de tamanduá? O tamanduá tem garras, né? Quando ele abraça, ele crava as garras assim. Será que é esse tipo de amor que nós temos entre nós? Ou será que é um amor verdadeiro ou fingido?